Estamos de volta aqui na sua companhia live Estúdio BA até meio-dia, 30 com notícias e informações de Montenegro e Vale do Caí, com patrocínio de Renovário, obras e serviços, como auto-revenda autorizada Volkswagen e JLV Construtora, e o apoio de Zetanet, CGC Contabilidade, Vantajão Atacado. O Estúdio BA lançou aqui um novo programa, um novo produto dentro da sua grade de programação, e toda quarta-feira você acompanha o quadro saúde, o quadro de saúde... Saúde e a prevenção, Rei. Saúde e a prevenção, espaço dedicado a compartilhar informações sobre prevenção, saúde, vida saudável e bem-estar. E o Saúde e a Prevenção tem o apoio aí de Argos Oftalmologia. E nessa quarta-feira recebemos por telefone a doutora Amanda San Martin, oncologista pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que vai falar sobre um assunto que talvez aí não esteja as pessoas não estejam tão familiarizadas, mas é o câncer infantil. Doutora, boa tarde, obrigado por sua presença aqui. Boa tarde, eu queria agradecer esse convite. Como tu falaste mesmo, é um assunto que não é muito conhecido, não é muito abordado, mas ele é de extrema importância que a gente fale dele cada vez mais, e principalmente nos veículos de comunicação. É porque o câncer, tem se relacionado com as pessoas adultas, e relativo à vida sedentária, consumo de cigarro, bebidas, enfim. E a partir de que idade, então, a gente teríamos aí casos de câncer infantil, Qual é a faixa etária que pode estar em risco a criança e quais os motivos dessa doença aparecer na tenridade? Então, como tu falou, uma coisa muito importante que a gente está acostumado é com os adultos, que não cuidaram da saúde, obesidade, uso de álcool, drogas. Então, por isso, eles acabam desenvolvendo algum tipo de câncer. Já nas crianças, isso não é... Os fatores externos, que a gente chama, eles não são responsáveis por causar um câncer em criança, até porque a criança não teve tempo de vida a ponto de se expor a um agente externo que faça com que ela desenvolva algum tipo de neoplasia, algum tipo de câncer. Infelizmente, a gente tem crianças que já têm o diagnóstico intraútero, ou seja, aquela criança que se gerou e juntamente com ela pode ter gerado um câncer dentro dela. E o câncer infanto-juvenil, a gente fala que ele data, então, dos 0 anos de vida até os 19 anos. A gente costuma tratar essas faixas etárias, assim, dos 0 aos 19 anos. E de forma alguma é classificada como uma doença hereditária? Então, a gente conhece que existem algumas doenças familiares que, na grande maioria das vezes, as famílias sabem que tem essa doença e que, sim, podem predispor com que as crianças desenvolvam algum tipo de câncer. Então, são crianças que, na maioria das vezes, por saberem que existe essa condição familiar, ou seja, genética, hereditária, elas já acompanham desde o nascimento pelo risco de desenvolver um câncer. Mas a grande maioria das vezes, o câncer infanto-juvenil, ele acontece ao acaso e ele se desenvolve ao acaso. A gente não consegue achar uma explicação, um motivo para aquela criança ter desenvolvido esse tipo de doença. E nessa falta de explicação se afastaria também uma questão da mãe ter essa vida predisposta aí com falta de exercício, enfim, que a mãe ali, inclusive no período de gestação, tem uma vida sedentária, consuma produtos industrializados, enfim, pode ter como causa as atitudes da mãe? Não, nem a mãe, nem o pai, que é quem doa o espermatozoide, nenhum dos dois a gente tem alguma comprovação científica de que alguma coisa que eles tenham feito de maus hábitos possam predispor com que a criança tenha algum tipo de câncer. Perfeito. E quais os tipos mais comuns do câncer infantil? Então, o câncer infanto-juvenil ele ainda é uma doença muito rara, se comparado à quantidade de pacientes adultos diagnosticados com câncer. Se a gente for pensar em todos os cânceres que existem em todas as faixas etárias, desde o nascimento até a velhice, o câncer infanto-juvenil ele é em torno só de 4% de todos esses tipos.
Mas dentro desses 4%, então, as crianças e os adolescentes, o principal tipo de câncer é a leucemia. Em segundo lugar, são os tumores de sistema nervoso central, que são aqueles que acometem o cérebro e a medula espinhal. E em terceiro lugar, os linfomas. Esses são os principais tipos de câncer infanto-juvenil. E ele coloca em risco a criança já no nascimento de ser natimorto? Ele desenvolve em alta velocidade no útero? Então, o câncer infanto-juvenil, de uma maneira geral, ele, diferente dos adultos, ele é um tumor que se desenvolve de uma maneira muito rápida. Às vezes a gente vê adultos que ficam investigando por meses, até chegar a um diagnóstico. Já a criança, como as células dela estão se multiplicando de uma maneira muito rápida para dar o crescimento e desenvolvimento da criança, seja ela dentro da barriga ou depois que nasceu, ou na parte da adolescência, a gente vê que esses tumores eles se desenvolvem de uma maneira muito mais rápida, ou seja, eles são muito mais agressivos do que os cânceres de adulto, a grande maioria das vezes. Mas isso, por um lado, a gente não consegue ter muito tempo até o diagnóstico, então a criança logo fica muito doente e a família vai procurar uma investigação, entender o que está acontecendo. Mas logo que a gente começa o tratamento, nos primeiros dias, semanas, no primeiro mês de tratamento, a gente já nota a melhora da criança. Então, até nisso é diferente do adulto. Apesar de ser um tumor muito mais agressivo, ele responde muito mais rápido ao tratamento, à quimioterapia. Mas, e as sequelas no recém-nascido? Eu volto a perguntar se pode vir a falecer no útero e nascer com sequelas, inclusive com deficiências? Pode, porque depende depende da localização do tumor, né? Mas a criança, aquela que já foi visto lá na ecografia obstétrica, que pode ter algum tipo de tumor se desenvolvendo junto dela, ela acaba sendo uma gestação de altíssimo risco e sim corre risco da criança morrer dentro da barriga e muitas vezes até de morrer logo após o nascimento se não for, se essa criança não nascer num local que tenha uma equipe especializada em oncologia pediátrica, principalmente, né? Perfeito, esse é o quadro Saúde e Prevenção, aqui dentro do Estúdio BA, com apoio de Argos Oftalmologia. Hoje estamos falando com a doutora Amanda San Martin, oncologista pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre, sobre o câncer infantil. Doutora, qual é a incidência, né, os números desse câncer? Temos dados do Brasil, Rio Grande do Sul, em relação aos índices de diagnóstico? Isso, então, no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, ainda não é muito igualitária a forma de diagnosticar e de a gente conseguir quantificar quantas crianças no Brasil atualmente, por exemplo, estão tratando câncer ou foram diagnosticadas com isso. Mas o INCA, né, que é o Instituto do Câncer, ele prevê que nesses anos de 2023 a 2025, que estamos agora, a cada ano sejam diagnosticados no Brasil cerca de 7.900 casos. E dentre deles não há muita predileção por faixa etária, não há muita predileção por sexo. A gente sabe que acontece um pouco mais nos meninos, mas isso não influencia muito. E principalmente ali o diagnóstico acaba sendo entre os 5 anos de idade até os 14. O que a gente enfrenta hoje em dia ainda é um problema que os pacientes acima entre 15 e 19 anos, eles em muitos hospitais eles já são tidos como adultos. Mas quando eles desenvolvem o câncer ainda nessa idade, a gente chama que são adultos jovens. Então é muito importante que eles sejam também tratados em centros de oncologia pediátrica por conta do tipo da doença e da resposta que eles têm com os tratamentos que são feitos para essa faixa etária específica. Tá. E tu comentou antes conosco que a criança ou adolescente, né, enfim, fica muito doente rapidamente, já se nota isso e já se vai procurar um diagnóstico. Quais são esses sintomas que deixam a criança tão doente? Muda muito de um adulto? Muda bastante. Então, a dificuldade do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil é que, infelizmente, muitos dos sinais e sintomas, eles aparecem e são semelhantes a doenças comuns dessa faixa etária.
ou seja, febre persistente, mas aí a gente precisa de uma investigação para ver se há algum foco de infecção. Se não achou algum foco de infecção, tem que investigar. Manchas roxas pelo corpo, eu sempre brinco, né? Uma criança, um adolescente saudável está sempre com as pernas tudo esfolada, tudo roxo, mas aqueles roxos que aparecem em locais onde não há batida, por exemplo, no tórax, nos braços, sangramento, nariz que sangra, gengiva que sangra quando escova os dentes, aumento do volume de algum membro que não houve um trauma, um braço que aumenta de volume, uma perna que aumenta de volume e a criança começa a sentir dor, aquela dor que incapacita para caminhar, que a criança não consegue mais brincar porque está com muita dor, principalmente nos membros inferiores, aumento do volume da barriga. Notou, às vezes a mãe chega com esse diagnóstico para nós, né? Doutora, levei no pediatra porque a fralda já não fecha no mesmo espaço que fechava antes. E o pediatra acaba nos encaminhando porque está acontecendo aumento do volume do abdômen, né? Aquela coisa de suor noturno, que a criança chega a ter que trocar até a roupa de cama de tanto que sua. Criança pálida, criança cansada. Criança não é para ser assim, então eles começam a ficar mais pálidos, mais cansados, cansam mais rápido, não querem brincar, falta de apetite, criança que do nada se alimentava bem e para de se alimentar bem, e principalmente perda de peso grande, né? A gente está falando assim, em um mês perde 5, 10 quilos. Isso sim é preocupante. São sinais de que alguma coisa está acontecendo, que tem que procurar o pediatra e o pediatra tem que investigar se não pode estar acontecendo algum tipo de câncer com essa doença, com essa criança. A senhora colocou ali a faixa etária a partir de 5 anos, bastante comuns, né? Já é uma idade onde ele está exposto, né, à vida moderna e também exposto às atitudes dos pais. Pode ser o pai a mãe que fuma perto da criança, dá muito alimento ultraprocessado, inclusive também uma faixa etária que a gente começa já a observar a obesidade infantil, né? Está relacionado também? Então, a gente não tem uma relação para o desenvolvimento da doença, mas a gente sabe que as crianças que ganham muito peso durante o tratamento e que já são obesas ao diagnóstico, elas têm um tratamento muito mais difícil de ser feito, porque eles não têm as reservas necessárias, né? A musculatura muitas vezes está muito fraca, porque a maioria do que tem é gordura, é tecido adiposo, né? Então a gente sabe que essas crianças no futuro elas correm muito mais risco de recidiva da doença, ou seja, a doença voltar depois de certo tempo, do que aquelas crianças que têm uma alimentação mais saudável, que conseguem manter um peso adequado durante todo o tratamento. E qual então a prevenção, inclusive para evitar, né, que apareça câncer infantil? Então, a gente bate muito na tecla do diagnóstico precoce, né? Manter sempre o acompanhamento com o pediatra. Notou que alguma coisa está errada, a gente até brinca assim, meu filho está estranho. Opa, esse meu filho está estranho, tem que ligar um alerta, tem que levar no pediatra para seguir uma investigação para ver o que está acontecendo, porque como eu disse lá no início, infelizmente a gente não consegue prevenir que o câncer aconteça nas crianças, mas a gente consegue ter um diagnóstico precoce e conseguir que essa criança receba o tratamento o quanto antes e fique curada da doença. Hoje em dia, as taxas de cura do câncer infanto-juvenil aqui no Brasil é acima de 80%. Então, a gente conseguindo esse diagnóstico precoce, a gente consegue que a maioria das crianças alcancem a cura e tenham uma vida adulta depois saudável e vão casar, ter filhos, fazer faculdade, trabalhar. E é isso que a gente quer. Por isso que é importante esse tipo de conversa que a gente está tendo, para todo mundo poder ficar atento quando alguma coisa está errada, notou algum sinal de alarme no filho, no sobrinho, no vizinho, tem que ligar um alerta, porque já que a gente não consegue prevenir, a gente precisa diagnosticar precocemente. E os tratamentos também vão na linha da quimioterapia, radioterapia e certamente a grande maioria sem deixar sequelas do pós-tratamento na cura. Isso, dependendo, né, os tumores sólidos, que a gente chama, a grande maioria das vezes o principal tratamento é a cirurgia, ou seja, a ressecção. Então, como eu disse, o segundo tipo mais comum de câncer infantil é dentro do cérebro, né?
Então, esses pacientes, sim, logo após a cirurgia, podem ter algum tipo de sequela, mas criança costuma recuperar muito melhor essas sequelas neurológicas do que a gente costuma ver nos adultos. E também a gente faz também, claro, algumas vezes cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e a gente acompanha essas crianças mesmo depois do final do tratamento. Eles seguem com a gente de 5 a 10 anos pós, para a gente avaliar se é possível ela desenvolvendo nesse meio tempo algum tipo de sequela. A gente pensa que na década de 70, apenas 50% das crianças que eram tratadas ficavam curadas. Então, o tratamento do câncer infanto-juvenil e a cura ainda é uma coisa muito nova, e por isso que a gente segue acompanhando por muito tempo esses pacientes. Hoje em dia, a gente ainda tem, além da químio, da rádio e da cirurgia, a gente tem alguns tipos de imunoterapia também, que são aquelas terapias que se ligam diretamente às células do tumor. Algumas delas, inclusive, já são liberadas pelo SUS. Então, isso também faz com que o tratamento seja muito menos agressivo e que aumente muito mais ainda as chances de cura dessas crianças. E conhecendo a expertise aí da Santa Casa de Misericórdia, acredito que também um grande acompanhamento psicológico dessa criança, porque se no adulto o câncer afeta, né, o psicológico do adulto, na criança que está em desenvolvimento também, né, deve ser bastante impactante. Exato, isso é muito importante da gente falar, que quando uma criança adoece, seja de qualquer doença, a comunidade inteira que está na volta dela sofre, né? Então, para uma criança, quando ela é diagnosticada com câncer, a rotina inteira da família muda. A gente não espera que nossos filhos tenham essa doença, né? Então, é muito importante que essas crianças sejam tratados em centros de oncologia pediátrica, porque a gente consegue ter uma equipe multiprofissional, com fisioterapeuta para fazer reabilitação, fonoaudiólogo para cuidar da audição, da parte da fala, nutricionistas para cuidar da parte da alimentação e psicologia, dentista. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional que vai conseguir acompanhar e assegurar que essa criança receba o melhor tratamento possível, de uma maneira também mais leve e conseguindo alcançar a cura, não abandonando o tratamento. Doutora Amanda San Martin, oncologista pediátrica da Santa Casa de Misericórdia, obrigado pela sua presença aqui e pelo seu trabalho. Eu que agradeço esse convite e a gente está sempre aqui na Santa Casa de portas abertas. Eu trabalho também no Instituto do Câncer Infanto-Juvenil, aqui do Rio Grande do Sul, e a gente está sempre de portas abertas para poder falar sobre esse assunto e conscientizar a população desse assunto tão importante que é o diagnóstico precoce. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Tá, então esse é o quadro Saúde e Prevenção aqui dentro do Estúdio BA. Então toda quarta-feira um novo assunto, sempre com o apoio de Argos Oftalmologia. E né, eu não tinha essa informação, Isadora. Pode haver câncer infantil, inclusive intrauterino, né? Impressionante. É muito interessante, eu também não sabia. E eu vou aproveitar esse momento, claro, para convidar todo mundo que está nos assistindo para também conferir essa matéria no impresso de sexta-feira que sai no nosso caderno de saúde. Depois do portal Jornal IBA e grupos de notícias do WhatsApp.